Olá, pessoal, tudo bom, meus queridos? Espero que sim. Estou aqui para passar mais uma vez um pedacinho da mensagem que nós conversamos no último domingo no grupo Valinhos. A gente se reuniu no hotel Blue Tree no último domingo às 10 da manhã, como a gente faz todos os domingos. E nós estamos conversando sobre uma série que nós iniciamos nesse último domingo chamada Sexo, Dinheiro e Poder. E a intenção nossa foi conversarmos sobre esses três influenciadores, porque na mente, no ensino de Jesus, eles não são coisas, objetos, eles são poderosos influenciadores, tanto para o bem quanto para o mal. E se não domados, eles acabam nos influenciando. Nós tivemos uma conversa séria sobre isso. Porque antes da gente falar de sexo em si, a gente precisa entender o que está por trás dele. E nós começamos a conversar a partir disso. A partir de duas verdades fundamentais. Prazer longe do Pai mata e sexualidade está intimamente ligada à devoção. Prazer longe do Pai mata e sexualidade tem tudo a ver com devoção. E aí nós olhamos para o começo, olhamos para Gênesis. No começo, a criação, o propósito de Deus. Nós percebemos que Deus criou o ser humano intimamente ligado com o prazer. Tanto que colocou o ser humano para viver num lugar chamado Éden, que é lugar de delícias. O ser humano está muito conectado ao prazer. E quando ele se corrompe, dando ouvido ao diabo, ele então busca querer ter prazer longe do Pai. Todo prazer saudável estava contido no Pai, estava programado para que ele vivesse no tempo certo, no momento certo, como o seu Criador planejou. Mas, ao dar ouvido para a serpente, o ser humano ele se corrompe, ele perde a oportunidade de viver e é seduzido por ter prazer longe do Pai. E isso gera morte. Nesse momento em que o ser humano decide se desconectar de Deus para dar ideia às invenções do diabo, às falas macias do diabo, o pecado entra em cena e invade o coração do ser humano. E aí então, pecado significa errar o alvo na sua raiz, né? Então, errar o alvo passou a ser errar o propósito de Deus, porque Deus tinha um propósito muito claro para a humanidade. Deus queria que a humanidade vivesse. Deus queria que o ser humano vivesse para sempre, não morresse. E naquele momento de desconexão, o ser humano passa a experimentar as piores emoções. Medo, insegurança, culpa, vergonha, tudo entra na vida dele. E o diabo ele é muito estrategista, ele tem um propósito muito interessante, que ele tem três características básicas no diabo. Ele é um atirador de dados, é um criador de ciladas e é o pai da mentira. Atirador de dados, criador de ciladas e pai da mentira. O que ele faz então com as suas características básicas? Ele corrompe a lógica, ele oferece prazer sem o Pai. E sempre essa proposta dele vem numa bandeja de delícias, sempre disfarçadas de que é o caminho certo, de que é a solução do problema, vem disfarçado por normalidade e a gente acaba se dando mal. E ele usa duas estratégias, a cilada e o segredo. Ele apresenta pra gente uma bandeja cheia de delícias, quando a gente se perde, quando a gente mal se vê, a gente caiu. E aí a gente entra num segredo com as trevas. E isso corrompe a nossa vida. Prazer longe do Pai mata. A segunda conceito que a gente trabalhou na mensagem do domingo é a sexualidade ligada à devoção. Porque no fundo, tudo está ligado à devoção. Dostoiévski diz que existe um vazio no coração do homem que é do tamanho de Deus. Nós temos um vazio, nós não fomos projetados para adorar e para amar. E na ausência de algo saudável para amar e para adorar, que é o próprio Criador, nós buscamos coisas para colocar no lugar para amar e adorar. E nós vamos sempre responder aquilo que nós amamos e adoramos. Jesus já tinha dito algo parecido quando ele fala que aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Você sempre se voltará para aquilo que você ama e para aquilo que você adora. Então, as suas opções na sua sexualidade dizem respeito a quem você adora, dizem respeito a quem você ama mais. E aí nós tomamos certas decisões e escolhas não tão agradáveis. Mas tem uma coisa muito interessante, são meus dois avisos finais, que são interessantes para a gente pensar. O primeiro deles é
O conceito de certo e errado do Evangelho só faz sentido se a gente entende o presente, que é a mensagem de Jesus, que é o Evangelho. Não adianta a gente se aproximar de Deus por um conceito moral. Isso vai fazer da gente religioso. Nós temos que entender o amor de Deus derramado por nós e o sacrifício que Ele faz para nos ganhar por amor. Se você quiser saber mais sobre isso, você pode acionar a nossa mensagem completa, e aí é onde eu desenvolvo um pouco mais sobre esse conceito. Mas não se aproxime de Deus por conceitos morais. Você sempre vai se frustrar e você nunca vai conseguir atingir o mínimo necessário para ser aceito por Deus. Isso vai te tornar uma pessoa amarga, vai te tornar uma pessoa religiosa, vai te tornar uma pessoa que odeia religiosos que te impuseram esse fardo. Mas a gente não quer isso. A gente quer que você flua, que você tenha uma vida, que você não seja desidratado pela religiosidade. E o segundo aviso, muito importante, é que ainda dá tempo da gente recomeçar. Se a gente se descobre amando a nós mesmos ou amando outra coisa que dê sentido à nossa identidade, que não a Jesus, que não a Deus, esse algo vai nos comer vivo. E se nós percebemos isso na nossa vida, nós temos a oportunidade, então, de mudarmos, de recomeçarmos, de aceitarmos a proposta e o convite de Jesus para, então, termos uma vida diferente. Deixar Ele nos convencer por amor que o caminho dele é melhor. Deixar Ele nos transformar. Aceitar a proposta dele. E a proposta dele é lenta, é leve e é suave. Ele disse que o fardo, os deveres que ele exige de nós são leves. Que os ensinos dele são suaves. E nisso a gente pode acreditar e descansar. Então o sexo é como qualquer outra criação de Deus, onde que a gente pode, fazendo mau uso, nós podemos nos ferir e ferir as pessoas. E Deus se opõe a tudo o que possa ferir você. Na próxima semana, próximo domingo, nós vamos falar sobre o sexo como um presente de Deus. Como é que é na cabeça de Jesus, como é que é no ensino de Jesus a questão de vivermos uma sexualidade saudável e sadia, beleza? Então eu aguardo você e te convido para se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que pode ser beneficiado com esse conteúdo. Se inscreva no nosso canal, nesse botãozinho vermelho que está embaixo, clique em inscreva-se e para você ficar atento e atualizado sobre todo o novo conteúdo que a gente coloca, tá bom? Grande abraço para você e lembre-se sempre, sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado a gente vai bem mais longe. Tchau, tchau.